Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, o tema da lição é Cruzando uma linha. Que linha foi essa que Paulo cruzou? Nos chama a atenção que esse capítulo 17 e o verso 24 a 34, Paulo está diante daquela corte de Atenas ali, né, diante daquele populacho todo, e ao não só ver um altar que tinha um nome ao Deus desconhecido, ele faz menção àquele altar, mas em seguida ele faz uso daquele que ele conhecia, que era crido pelos atenienses, a saber, os poetas. No verso 28, o texto fala assim, ó, capítulo 17 de Atos, e o verso 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Quando Paulo cita aqui esse poeta, ele fala assim, como disseram alguns dos próprios poetas. Então aqui isso era citado por vários personagens ali, aquilo que era crido por eles, era citado e era também acreditado. De igual forma, a gente lembra daquilo que Jesus falava naquele Sermão do Monte, quando ele chega a dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Existia tanto um dito popular quanto um dito escrito. Um dito popular na época de Cristo é aquele que fala assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa expressão, irmãos, não existia no Antigo Testamento. O amar ao próximo existia no livro de Levítico, como também a confirmação no livro de Deuteronômio. Mas odiar o seu próximo não tinha base escriturística para aquilo. Era um dito popular que as pessoas acabavam ali circulando e acabou, de certa forma, sendo uma crença, e muitos, de fato, eram ensinados, né, a odiar o seu inimigo. É tanto que Jesus começa a falar sobre a parábola do bom samaritano, Jesus começa a mencionar pessoas que aos olhos deles eram inimigos, mas que tinham, na verdade, uma essência diferenciada, assim como eram pessoas de outras nações. E aqui, de forma específica, Paulo cita dois pensadores, ou dois poetas. Olha que coisa interessante que eu descobri aqui. Quando Paulo fala assim, ó, assim como é dito por um dos profetas, nele vivemos, movemos e existimos. Primeiro, Paulo descreve que a existência dele e de todos que estavam ali era unicamente por causa do Deus Criador. Quando ele fala que Deus criou todas as coisas, então esse Deus que criou todas as coisas é através dele que faz com que nós venhamos viver, mover e existir. Quando ele fala assim, um poema que existia, na verdade era uma música, era um hino, né, que era cantado a Zeus. E o hino diz assim, ó, construíram uma sepultura para ti, ó Santo e Altíssimo, falando de Zeus. Os cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, mas tu não estás morto, vives e habitas para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e existimos. Esse aqui era um poema feito a Zeus, e logo eles, então, Paulo fez uso dessa crença, mostrando que esse Deus, que na verdade não era nada comparado ao Deus verdadeiro, essa expressão que ele botou dele, vivemos, movemos e existimos, isso era circulado e existia desde o sexto século antes de Cristo. Então Paulo fez uso, por isso que aqui fala, cruzando uma linha, Paulo fez uso dessa crença para validar o Deus a quem ele servia com propriedade. Um outro ponto que ele chama atenção aqui é quando ele faz menção de um outro hino. Só fazendo a correção, irmãos. Esse primeiro hino que eu falei para vocês aqui, ele foi feito por um cretense, ou um homem de Creto, chamado Epimênides. E esse Epimênides, ele, como poeta, ele citou isso aqui. O que eu vou falar agora é que é para Zeus, tá? Desculpe aqui que eu fiz uma confusão. Esse cretense, Epimênides, foi ele que citou esse hino, e nesse hino que era citado, Paulo extraiu uma parte para atribuí-lo ao próprio Deus verdadeiro. E agora, aqui embaixo, a segunda frase que diz assim, porque deles somos geração. Essa expressão, um homem chamado Zenão ou Zeno, como eu falei para vocês, é o responsável dos estoicos, né? Uma vez que os epicureus eram de Epicuro, os estoicos eles eram originários de Zenão ou Zeno. E aqui diz assim, ó, olha como é que diz o texto. Com Zeus comecemos ele, nós mortais. Nunca o deixamos anônimo, cheios de Zeus
estão todas as nossas ruas e todos os mercados dos homens. Cheios estão o mar e os céus, acima de todos. Sempre necessitamos de Deus, pois nele também somos geração. É a expressão que Paulo fala, porque dele somos geração. Então, quando ele faz menção, Paulo descreve que ele existiu por causa de uma geração que Deus, o Criador, originou-se no primeiro ser humano e vieram os demais. Paulo faz uso desses dois pontos aqui e os endossa para falar sobre o Deus verdadeiro. Então, assim, o primeiro é citado por um homem cretense, né, Epimênides, e o segundo foi Zeno, que o fez, um poema também, para falar sobre Zeus. E fala que vários Zeus existiam, né, vários deuses existiam, porém esse era o único, que na verdade Deus, o autor, deu geração para com que eles existissem. Então Paulo faz uso dessas duas expressões para trazer uma mensagem de propriedade do Deus verdadeiro. E aqui a lição diz assim, ó: alguns zombaram da ideia, outros disseram que queriam ouvir Paulo novamente sobre o assunto, e alguns creram. O que é fundamental nessa história, para os nossos propósitos, é que eles ouviram, e essa era a esperança de Paulo desde o início. Independente, porque vai acontecer o que aconteceu aqui. Alguns vão ouvir, outros vão rejeitar, e outros vão dizer que talvez em outro momento escute, mas todos ouviram. O nosso propósito, irmãos, é na verdade levar a mensagem aos outros e ter a convicção de que eles foram esclarecidos. A decisão cabe a eles tomar, mas que eles fiquem bem conscientes da verdade que nós conhecemos. Se vivemos a verdade, por essa verdade iremos vencer. E essa verdade que nos traz vitória é a pessoa de Cristo Jesus, o que Paulo então aqui apresentou. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que da mesma forma, com a mesma eloquência, com o mesmo entendimento, Paulo declarou, manifestou, mostrou a pessoa de Cristo para os atenienses, que nós possamos fazê-lo de igual forma, que nós possamos ter, Senhor, sabedoria e discernimento para proferir aos outros o Deus a qual servimos. Nos dá a tua bênção, perdoa nossos pecados e obrigado por todas as coisas que fazes por nós, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.